Olá, bem-vindo ao APP-TV. No programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre outdoor, essa mídia tão eficiente, tão comunicativa e tão polêmica. Você vai também ficar por dentro de quais os elementos que compõem um belo outdoor. E aqui no estúdio a gente conversa com Valdir Pagani, que vai falar um pouco mais sobre como equilibrar esse veículo que é tão importante no projeto de cidade limpa e bonita que a gente quer. E você vai com a gente agora até uma agência de publicidade para saber como é feito todo o processo de criação do outdoor, do projeto no papel até o resultado final na rua. A gente está aqui numa das salas de criação da Sclan, uma das maiores agências do Paraná. E, na verdade, o processo de feitura de um outdoor começa um pouco antes no atendimento ao cliente, que pode ser tanto na agência como na própria empresa, na própria loja de quem está querendo colocar o outdoor na rua. É isso mesmo? É isso aí. A gente começa com um processo aqui, a gente recebe aqui na criação, a gente vai desenvolver o processo criativo a partir de uma demanda que vem do cliente diretamente, e a gente vai encontrar a melhor solução para resolver esse problema desse cliente. Na verdade, a gente tem um mix de veículos e de formas de expor essa mensagem para o consumidor para resolver esse problema do cliente, previamente definido, Tem alguns meios que são utilizados de forma mais usual, E o outdoor é uma delas, é uma ferramenta que a gente usa bastante, porque tem uma boa penetração, uma ferramenta importante para a gente nesse mix de opções que a gente tem. Quando o outdoor é mais indicado? Na verdade, o outdoor é quase sempre indicado, por se tratar de uma mídia de apoio importante, que principalmente na cidade de Londrina é uma mídia muito utilizada e que gera bastante resultado para os nossos clientes. E qual a tendência da linguagem hoje em dia para o outdoor? Então, a tendência hoje é a mesma de sempre, assim, no sentido de mensagem, É sempre tentar passar uma mensagem rápida, uma mensagem clara, uma mensagem bem objetiva, A gente costuma dizer que quando a pessoa está passando, você tem pouca chance de fazer ela captar essa mensagem. Então não adianta você querer, a gente brinca, jogar 10 laranjas que a pessoa não vai conseguir segurar as 10, ela vai pegar uma, duas. Então a gente tenta focar isso no outdoor, jogar uma, duas laranjas no máximo para a pessoa conseguir pegar essas duas informações que são geralmente informações importantes no processo do cliente. Em relação ao visual do outdoor, o que se usa, o que não se deve usar? Então, hoje em dia a estrutura das placas, ela vem sendo usada a mesma coisa do que sempre foi usada. A gente sempre tenta mudar um pouquinho essa relação e tentar um aplique, tentar uma coisa diferenciada. A gente tem vários parceiros, não só para a produção, mas também clientes, que viabilizam essas nossas ideias, de tentar sempre uma coisa diferente, uma coisa com aplique, com formato diferenciado, onde a gente possa realmente exercer a criatividade de uma forma diferenciada. A gente vê pela cidade muitos instrumentos, muitas estruturas feias, velhas. Isso acaba depondo contra a empresa? Assim, isso é um problema sério, Porque é um problema de estrutura mesmo, Isso não tem como a gente tenta, fomentar, ajudar o mercado a se desenvolver, mas nesse aspecto é uma coisa que fica um pouco fora do nosso controle. O que a gente tenta sempre é viabilizar soluções bacanas quando a gente tem uma peça criativa, que tem algum diferencial, alguma estrutura diferente, a gente sempre luta para fazer com que essa estrutura depreciada, seja alterada para comportar uma coisa bacana, uma coisa bonita. Como você disse, acaba depreciando a imagem do cliente. Existem agora algumas novidades em relação a luzes. O que é isso exatamente? Bom, basicamente são opções, O front light nada mais é que é uma placa diferenciada, onde ela tem uma luz frontal, Por isso o nome de front light, é uma luz que vem de frente para o outdoor. E o backlight é uma estrutura onde eu tenho uma luz de trás, na parte traseira da placa, e geralmente é uma lona, alguma coisa para vazar essa luz de trás para frente, Então o que isso propicia para a gente? O outdoor, sem essa luz, ele é uma peça com visualização basicamente diurna, Não tenho como ver essa placa à noite. Então esse tipo de estrutura, com tanto back como front light, possibilita que essa mensagem seja exposta ao consumidor por um maior tempo, Então ele consegue passar a noite, ele está passando numa via de acesso, em qualquer lugar que ele passa, transitando, ele vai ter acesso a essa mensagem também na parte da noite. E outra coisa bacana é que geralmente essas estruturas de front e de back são estruturas diferenciadas. Então por si só elas já comportam uma ideia um pouco melhor, diferente. Outra coisa bacana também é que propicia que a gente consiga, através de algumas coisas de produção,
ter uma ideia diferente. Então eu posso fazer uma coisa que brilha à noite, eu posso fazer uma coisa que eu só consigo identificar uma mensagem na parte da noite. Então tem produtos específicos que eu posso usar para esse tipo de coisa. Então eu quero anunciar uma coisa relacionada à balada e tal. Pô, front é legal. Eu vou ter visibilidade num período que esse meu público vai estar vendo essa mensagem. Então basicamente é isso aí. E afinal, o que é proibido? Proibido? Eu acho que, na verdade, a gente tem que sempre pensar em fazer um negócio criativo, bacana. Principalmente para o outdoor, a gente tem que pensar sempre que não pode ser uma coisa que atrapalhe o trânsito, que cause algum tipo de acidente, no sentido de fazer um negócio que atrapalhe, que chame muita atenção, que cause uma distração, né? A gente busca isso até um certo limite, mas acho que basicamente é isso. Não tem muito o que é proibido, não. O negócio é fazer um negócio bacana, com qualidade, criativo, que surta efeito. E depois da criação de tudo pronto, existe um outro assunto muito importante. Onde esse outdoor vai ser colocado? Existe toda uma análise estratégica, não é isso? Sem dúvida, Carla. Existe toda uma análise de mídia, analisando que tipo de produto a gente está anunciando, para que a gente consiga expor dentro das 4 regiões da cidade aonde está o nosso público-alvo em questão e expor essa mensagem nas vias onde eles trabalham, se movimentam, se locomovem, vão ao trabalho, voltam no trabalho, onde eles têm lazer. Então, é feita toda uma análise em cima do público-alvo e do produto em questão. Falando geograficamente, em termos de estratégia para Londrina, como que funciona a cidade? Bom, olha, a gente tem mais ali, na Zona Sul é uma zona mais elitizada, a Zona Norte é uma zona de densa população, onde vários produtos são vendidos. Hoje, eu diria até que é uma das zonas que mais cresce na cidade. A Zona Central, onde tem todo mundo, todo tipo de classe social transita dentro do centro, buscando as suas necessidades do dia a dia. E também existem as vias de acesso, onde algumas empresas, como restaurantes e afins, buscam as pessoas que estão chegando na cidade para consumir os seus produtos. Então, a cidade de Londrina é uma cidade muito, muito rica não só na população, mas na possibilidade de vender produtos. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça e planeje as nossas ações de mídia de acordo com essas premissas. Existem outras tendências também de mídia externa. Quais seriam? Existe o painel eletrônico, existe o mobiliário urbano, existe o Buzzdoor, né? Querendo ou não querendo, estou falando de outdoor, dessa nova lei aí. Existe o Buzzdoor, que também é uma forma de um outdoor que anda pela cidade, vamos chamar assim, né? Então, existem N outras formas, mas o mobiliário urbano, dentro dessa discussão toda que está sendo feita em Londrina, acho que o mobiliário urbano é uma boa saída também, onde você pode, pontos de ônibus, pontos de táxi, em alguns pontos da cidade específicos, onde permite uma grande visibilidade, você montar um grande painel, um painel que realmente chame a atenção, mas que não atrapalhe o visual, vamos chamar assim, da cidade. Então, existem N possibilidades hoje que o mercado pode absorver, mas sempre em conjunto com a administração pública, né? Ela é quem gerencia a cidade, né?